Paz do Senhor, boa tarde. Vou colocar um louvor aqui pra gente ir ouvindo. Peraí. Isso. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, santo, santo, teu nome, Jesus. Deus maravilhoso, Deus santo, Deus bendito. Aleluia. Glória a Deus. O Espírito do Senhor está sobre nós. Ele nos ungiu. Aleluia. Boa tarde, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Boa tarde, Romélia. Glória a Deus. Louvado é o nome do Senhor. Aleluia. Oh, aleluia. Escuta o louvor. A letra desse louvor. Aleluia. Boa tarde. Vamos ouvir um pouquinho da parte do Senhor que o Senhor tem para nos falar nessa tarde. Tirar um momento do nosso tempo para ouvir a voz do Senhor, não é mesmo? Enquanto o mundo está em aflição, nós estamos aqui esperando no Senhor. Aleluia. Louvado é o nome do Senhor. Você que está chegando aí na live, já começa a buscar a presença do Senhor e pedir para o Espírito Santo falar com você nessa tarde. O Senhor tem uma palavra para a sua vida. Só um instantinho, gente. Deixa eu acender uma luz aqui. Peraí. Aleluia. Ela ficando escura, né? Glória a Deus. Louvado é o nome do Senhor. Aleluia. Exaltado é o nome do Senhor. Busca o Senhor aí. Adore ao Senhor, que Ele é digno de adoração. Deixa o Senhor ministrar o teu coração. Deixa o Senhor encher a tua vida de alegria nesta tarde. Porque o Senhor tem uma palavra extraordinária para a minha vida, para a sua vida nesta tarde. Já já nós vamos começar. Aleluia. Eu quero que você só escute esse louvor. Louvado é o teu nome, Jesus. Tá dando para ouvir direitinho? O som tá bom? Dá um joinha aí, por favor, para eu saber. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Sejam bem-vindos todos que estão chegando aí na live. Que Deus abençoe a vida de vocês. Que essa palavra possa trazer vida para a sua vida hoje também. Jesus é o Rei da Glória. Vamos deixar Ele entrar no nosso coração nessa tarde, amém? Glória a Deus. Louvado é o nome do Senhor. Vamos ler então, meditar na palavra do Senhor. Você que quiser abrir sua Bíblia em casa, eu vou estar lendo o livro de Isaías 61, no versículo do 1 ao 3. Nós vamos meditar nessa palavra extraordinária que o Senhor ministrou no meu coração, uma palavra tremenda. Uma palavra de libertação para nossas vidas nessa tarde, amém? De repente nós nem imaginamos como nós estamos por dentro e o Senhor tem algo muito especial para falar com nós nesta tarde. Eu vou ler então. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos pobres, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes e
e a ordenar acerca dos tristes de Sião, que ele lhes dê uma bela coroa em vez de cinza, olhos de alegria em vez de tristezas, vestes de louvor em vez de espírito angustiado. Eles se chamarão árvore de justiça, plantação do Senhor, para que ele seja glorificado. Aleluia, glória a Deus. Essa palavra ela é maravilhosa. É uma palavra que o Senhor colocou no meu coração. E essa palavra, bem-vinda Arminda, bem-vinda a todos que estão chegando aí na live. Essa palavra, Isaías estava falando aqui de Jesus. Ele estava falando de quando Jesus iria aparecer para um povo, para trazer libertação. Isaías era um profeta messiânico. E aqui ele estava falando dessa chegada de Jesus. Jesus veio para libertar um povo que estava esperando um rei que libertasse eles, né? Lá dos romanos, achavam que ia ter uma guerra, essa questão toda. Mas Jesus veio para fazer algo totalmente diferente e inusitado. As pessoas estavam esperando um rei que ia lutar, que ia guerrear, mas Jesus veio trazer libertação de uma maneira totalmente diferente. E eu quero falar disso um pouquinho. E para nós entendermos melhor sobre isso, eu quero ler também Lucas, no capítulo 2, no versículo 14 e 20. Para nós entendermos melhor. Ó, aqui eu vou ler, aí vocês prestem atenção aí e acompanhem comigo aí. Lucas 4, do 14 ao 20. Então, pelo poder do Espírito, voltou Jesus para Galileia e a sua fama correu por toda aquela região. Ele ensinava nas suas sinagogas e por todos era elogiado. Chegou a Nazaré, onde fora criado. Entrou num dia de sábado na sinagoga, como era do seu costume, e levantou-se para ler. Foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. Ao abrir o livro, achou o lugar onde estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para anunciar boas novas aos pobres, enviou-me para proclamar liberdade aos cativos, dar vistas aos cegos, para libertar os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Fechando o livro, devolveu o assistente e assentou-se. Os olhos de todo na sinagoga estavam direcionados para ele. Então começou a lhe dizer: Hoje se cumpriu essa escritura que acabaste de ouvir. Então nós lemos lá em Isaías 61 sobre essa palavra. E Jesus depois, na sinagoga, como era de costume, ele se levantou para ler e foi dado para ele justamente esse livro, dessa parte de Isaías, onde fala, né, que ele foi trazido para libertar os que são cativos, para dar liberdade aos cativos, apregoar o ano aceitável do Senhor. E sobre falar sobre libertação, a gente pode pensar em várias situações. Ah, Rose, mas que tipo de libertação Jesus veio trazer? E eu quero falar para vocês algo da minha particularidade, um pequeno testemunho meu. Muitos me conhecem, mas muitas pessoas conhecem assim artificialmente, já ouviu falar sobre a minha história, mas não sabe verdadeiramente o que eu vivi, o que eu passei. Eu, quando tinha 16, 17 anos, eu perdi a minha mãe muito precocemente. Minha mãe morreu, eu tinha 13 anos de idade. E depois que minha mãe morreu, eu passei por muitos momentos difíceis da minha vida. Quem tem mãe sabe o quanto é importante uma mãe na vida de um filho. A diferença que ela faz na vida de um filho. E eu nessa idade, de 17 anos, já tinha 3 anos que eu tinha perdido a minha mãe. Ela deixou um bebezinho com 16 dias de nascido. Então, assim, para mim era tudo muito novo, eu tive que amadurecer muito cedo, eu tive que assumir responsabilidades que não eram minhas, e dentro de mim existia muitos porquês. E eu era muito triste, era uma menina muito triste, uma jovem muito triste. E em todo o tempo na minha mente eu sentia vontade de morrer. E por causa das circunstâncias, por causa dos problemas familiares que eu enfrentava, o meu pai, depois que minha mãe morreu também, ele foi um homem que ficou muito nervoso, também ficou com 4 filhos, um bebezinho. Eu imagino que para ele também não foi nada fácil. Não é fácil, ele perdeu a companheira dele que cuidava da casa, que cuidava dos filhos. E de repente ele se viu sozinho com 3 moças e um rapaz de 16 dias de nascido. Eu imagino que para ele também não foi nada fácil.
Então, assim, um dado dia, eu trabalhava muito já com 13 anos, fazia faxina na casa dos outros, e eu tinha uma vida muito difícil, financeiramente, emocionalmente, eu não tinha quem me orientasse, eu não tinha estrutura para nada, e eu era extremamente, eu posso falar aqui, perdida numa cidade, na cidade de Dom Cavate, para quem mora aqui sabe, conhece essa história. E num dia eu resolvi dar cabo da minha vida. Eu falei, hoje para mim chega, eu não aguento mais essa vida. E eu já tinha passado no médico por conta de nervoso excessivo. Você imagina, né? Você criar um bebezinho que você não gerou, a sua mãe estava gerando. E o primeiro menino da casa, né, homem que a gente tinha, que a gente sabia, e ele nasceu e a gente estava feliz comemorando o nascimento, quando de repente essa alegria foi simplesmente cortada por uma morte precoce de uma mãe que faleceu aos 38 anos, deixando seus filhos. Hoje eu falo isso, que eu quero usar essa palavra de Isaías 61. Aí você fala, mas onde você quer chegar? Eu quero chegar aos nós. Qual é o tema dessa palavra? Libertos para libertar. Eu vivia em várias prisões emocionais. A minha maior prisão era o medo. Eu era uma pessoa extremamente medrosa, porque eu me sentia ameaçada o tempo todo. O tempo todo eu me sentia uma pessoa muito infeliz. Então, por conta disso, eu fiquei muito doente, fiquei muito depressiva, fiquei muito triste, amargurada, me tornei uma pessoa também agressiva, com a forma agressiva na maneira de falar, agressiva na maneira de agir, por conta de toda essa situação. E eu passei no médico, o médico achou por bem me passar um calmante para eu tomar todos os dias. Eu não me lembro o nome do calmante, porque faz muitos anos, mas eu sei que era um tarja preta. Por 4 dias eu tomei direitinho o remédio. No 5º dia, eu passei um estresse com meu pai, eu fiquei muito nervosa com umas situações e eu decidi que eu não queria viver mais. Eu falei, hoje eu não quero mais viver. Hoje eu acabo com a minha vida. Eu debulhei aquela cartela de comprimido todinha na minha mão e eu tomei tudo. Eu falei, eu vou deitar, vou dormir e acabou pra mim. Pois bem, eu fiz tudo isso. No outro dia, a única coisa que eu me lembro é que eu fui parar no hospital e eu fiquei 5 dias internada por conta dessa escolha. Deus tinha um projeto na minha vida, porque hoje eu estou aqui contando essa história para vocês. Isso hoje não me machuca. Eu estou aqui contando para vocês saberem que esse Jesus que nós estamos falando aqui de Isaías 61, ele veio para libertar um povo cativo. Ele veio para me libertar. E no momento... E aí, até chegar em Jesus, muitas coisas aconteceram, mas eu não vou contar todo o testemunho aqui hoje. Eu vou contar só um pouquinho do testemunho. Tem muita coisa na minha história para eu contar. Tem muitos testemunhos fortes da minha história. Mas hoje eu quero deixar esse pedaço da minha história para você entender que quando eu falo de liberto para libertar, eu posso falar porque o Senhor me deu autoridade no nome dele para dizer que ele tem poder de libertar, porque ele me libertou de mim mesma. E muitas das vezes a nossa prisão é nós mesmos. Nós estamos presos dentro das nossas aflições, dos nossos medos, das nossas angústias. Imagina uma menina com 13 anos perder a mãe, olhar para trás e ver uma de 7, uma de 9, um de 16 dias, você tendo que se sentir na obrigação de cuidar dos seus irmãos, e você assume aquela responsabilidade e você assume uma identidade que não é sua, que era da sua mãe, e você se vê no meio de uma situação muito difícil. Eu não sei qual situação que você está vivendo hoje, mas o Senhor tem boa nova para você. Hoje o Senhor tem boas novas. Eu quero falar sobre as boas novas. E o que significa boas novas, né? Como nós lemos aqui, ó, no versículo. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Boas novas aos pobres. Pobres, mas pobre que é financeiro? Pobre de espírito, pobre de alma, pobre porque não tem prazer em viver, pobre de esperança, pobre de tantas coisas. E a boa nova que o Senhor tem para mim e para você hoje, que Jesus, ele pode, da mesma maneira que ele me libertou, que ele me curou,
que Ele me livrou da morte, que eu poderia ter morrido aos 17 anos quando eu tomei esses comprimidos, da mesma maneira que Ele me libertou da morte e Ele me transformou, Ele também pode fazer isso por você. Muitos que estão me ouvindo aqui, de repente, já estão dentro da igreja, já caminham com o Senhor há muitos anos, mas não experimentou essa liberdade. Ai, como que eu faço para ficar livre, Rose? O que eu preciso fazer? Simples. Deixar o Senhor cuidar de você, deixar o Espírito Santo ministrar a sua vida, deixar o Espírito Santo te libertar. Mas como que eu consigo fazer isso, Rose? Falando com Deus. Colocando para o Senhor todas as suas amarguras. Aí você pergunta, mas você passou em psicólogo? Não. E digo mais, gente, eu não estou dizendo aqui que você não deva passar no psicólogo, não é isso. Longe de mim falar isso, porque tem pessoas que precisam, porque existe questão hormonais, N coisas, mas na minha época não se existia essa questão de você procurar um psicólogo. Você vira de casa. Mas hoje eu quero declarar em nome de Jesus que aqueles que estão aqui me ouvindo saibam que existe um Deus que pode mudar a circunstância, pode transformar a nossa história. E a boa nova é que o Senhor, Ele nos ama. E Ele veio e nos trouxe libertação, Ele nos trouxe transformação. Ele veio nos libertar da pobreza espiritual, da pobreza da angústia, dessa pobreza de espírito que nós vivíamos. E você quer saber de que maneira? Vamos abrir comigo lá, se você quiser abrir comigo, João 14, para nós entendermos melhor o que o Senhor está dizendo. Por isso que eu estou falando da palavra do Senhor com você hoje, porque esse mesmo Jesus que Isaías está falando dele aqui na palavra, é o mesmo Jesus que me libertou. Quando eu deixei Ele me libertar, eu verdadeiramente fui livre. Livre dos meus temores, livre das minhas dores, livre das minhas aflições, livre dos medos, livre de tudo que era ruim na minha vida. Tem a Roméria aqui que conhece a minha história, tem muitas pessoas que estão me ouvindo aqui que conhecem a minha história e sabem que o que eu estou falando aqui é verdade. Me conheceu no passado e me conhece hoje, sabe exatamente quem eu era e quem eu sou hoje. Por isso que eu estou falando sobre libertação, porque o Senhor Jesus ele tem poder para libertar. Então vamos ler lá o 16 até o 18. Eu roguei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador, para que Ele esteja convosco sempre, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber porque não o vê nem o conhece. Mas vós os conheceis, pois habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, virei para vós. Jesus está falando aqui que Ele subiu ao Pai, mas Ele não nos deixou órfãos. Ele deixou para nós o Espírito Santo, o Espírito Consolador, aquele que hoje nós temos liberdade de falar: Espírito Santo, hoje eu estou triste. Espírito Santo, hoje eu estou angustiada. Conta para o Senhor, como disse o pastor Sérgio Coleta na administração, conte para o Senhor as suas angústias. Conte para o Senhor os seus medos. Conte para o Senhor as suas frustrações. Conte para o Senhor o que está acontecendo dentro do teu coração e permita que o Senhor te liberte de você mesmo. Muitas das vezes a prisão que nós temos dentro de nós é a prisão. Que prisão é essa? Quando o Espírito Santo Consolador vem, nos consola e quer nos ajudar. Por que então? Vamos ver aqui no versículo de Isaías, novamente, o que o Senhor está dizendo. Ele enviou, primeiro Ele nos trouxe as boas novas aos pobres de espíritos, amargurados, entristecidos, porque viviam uma vida triste, uma vida totalmente destruída. Aí o que Ele continua falando? Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos. Vamos entender um pouquinho melhor sobre isso? Como, Rose? Se o Senhor veio libertar, eu estava preso, mas preso no quê? Vamos ver. O que significa a palavra cativo? Cativo é uma pessoa que vive cativa. É uma pessoa que perdeu a liberdade. É uma pessoa que está presa, encarcerada, forçada à escravidão, em um local fechado, impedido de se movimentar. Ah, mas eu não estou presa em lugar nenhum. Quem disse?
Às vezes a gente está pensando aqui no lugar físico, por exemplo, uma pessoa que cometeu um assassinato, que roubou, que fez N situações, ele está preso, encarcerado mesmo numa prisão fechada. Mas e a nossa alma? Ela está presa no quê? Hoje, tem pessoas que estão presas no vício do cigarro, no vício da bebida, das drogas, da prostituição. Tem pessoas que estão presas na altivez, no orgulho, na mentira, presa na fofoca, presa em tantas questões. Se você estiver se identificando aí com alguma dessas coisas que eu estou falando, você já pode pedir no Espírito Santo para te ajudar e te libertar dessa situação. Porque nós somos seres humanos e somos cabíveis de falha. Mas o Senhor, Ele nos ama de maneira extraordinária. Aí eu coloquei aqui também outros tipos de prisões. As amarguras, a depressão. Eu coloquei aqui a vontade de morrer. Eu já estive nessa prisão de vontade de morrer. Pessoas que são presas em romances, que eu já fui presa também em livros de romances, gente. Porque eu tinha uma vida tão frustrada, tão desiludida, amorosa, que eu viciei em livros de romance, eu lia livros de romance para poder, e eu vivia aquela ilusão dos livros de romances, e aquilo era um momento, era uma situação momentânea. Quando eu chegava na minha realidade, eu falava, mas a minha realidade é outra, e eu vivia frustrada. Então, o romance, ele não te liberta, pelo contrário, ele te faz viver num momento de ilusão e faz com que você fique presa em uma ilusão. Mas o Senhor também tem um romance verdadeiro. O Senhor tem também uma pessoa verdadeira para caminhar conosco e nos amar, e nós amarmos essa pessoa e vivermos também uma vida conjugal abençoada. Deus também tem libertação para essa área, viu? Você que está buscando, você que precisa, olha, confia no Senhor de todo o teu coração, que o Senhor tem muitas coisas para fazer nas nossas vidas. Depende de nós. Nós temos que nos aproximar dele. Porque quando nós nos aproximamos do Senhor, Ele nos liberta, o Senhor nos transforma, o Senhor nos livra de nossas situações. Então, aqui nós falamos de libertação de cativeiros, né? E para eu conseguir libertar as pessoas, para eu conseguir proclamar esse ano aceitável, para eu chegar no nível de falar para as pessoas, eu tenho que ter convicção que eu fui liberta, convicção que o Senhor me transformou, convicção que houve dentro de mim. Não é, gente, aquela transformação aparente, porque hoje, se eu quisesse mostrar aparência, eu teria passado uma coloração no meu cabelo, que os branquinhos já estão aparecendo, eu teria feito uma maquiagem, eu teria me produzido para mostrar uma aparência, mas a intenção aqui não é mostrar a libertação da aparência, não. É mostrar a libertação que o Senhor faz dentro da nossa alma. Porque se a nossa alma for liberta de todas essas coisas que eu acabei de falar, sobre as prisões que nós vivemos, com certeza a palavra de Deus diz que um coração alegre formoseia o rosto. Não é a maquiagem que vai te fazer feliz. E não estou dizendo que você não pode se maquiar, não estou falando disso. Eu estou dizendo que o que vai nos transformar, o que vai nos fazer feliz, não é só aquele momento que eu me maqueio, não é só aquele momento que eu escovo o meu cabelo, não é só aquele momento que eu visto uma roupa que eu acabei de comprar, porque às vezes também eu vivo nessas prisões achando que só isso pode me fazer feliz. O dinheiro não é aquele que vai trazer a felicidade. Às vezes eu acho que o dinheiro é aquele que vai me dar felicidade, também não. Ele é necessário? Sim, ele é necessário. Mas não é um fator felicidade, porque você de repente tem tudo o que você precisa, não te falta dinheiro, você tem tudo, mas te falta algo, você tem um vazio existencial, aquele vazio dentro de você que não foi preenchido, sabe? Somente Jesus pode preencher esse vazio dentro da sua alma. Você pode ter uma vida financeira tranquila. Às vezes você tem família, você tem filhos, você tem casa, você não tem dívida, mas você sente um vazio na alma, uma tristeza, uma angústia, uma vontade de chorar. Você não é uma pessoa feliz, mas é porque está faltando aquele que pode te libertar de tudo, está faltando Jesus. Só Jesus pode nos preencher. E hoje eu posso dizer isso com alegria. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus me libertou. Verdadeiramente eu sou livre. Porque eu tenho um Deus que olhou por mim. Ele viu todas as minhas aflições.
Ele viu o choro, Ele viu o momento que eu quis morrer, Ele viu o momento que eu estava angustiada, mesmo sem eu conhecer Ele já me conhecia desde o ventre da minha mãe, e Ele te conhece também. Ele sabe o que você precisa, Ele sabe das suas dores, Ele sabe das suas tristezas. E para concluir, eu quero dizer para você que o Espírito do Senhor está sobre mim, está sobre Jesus. Da mesma maneira que Jesus comissionou os discípulos dele, ele também nos deixou esse Espírito para que nós possamos ministrar, para que nós possamos falar do amor dele, para que nós possamos dizer que existe um Deus sim, que se preocupa conosco, que deu Jesus para morrer na cruz por amor da minha vida, por amor da sua vida. E se você está dentro da igreja e você não está vendo a sua vida mudar, é porque você ainda não confiou a Ele o suficiente para contar para Ele as suas dores, para contar para Ele as suas tristezas, para contar para Ele as suas derrotas. Conte para o Senhor as suas angústias, conte para o Senhor as suas tristezas. E eu quero ler com vocês no livro de Efésios 2:12, para a gente ir para essa conclusão. Efésios 2:2, do 1 ao 2. Ele vos vivificou, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe do poder do ar, do espírito que agora que opera nos filhos da desobediência. Antes eu andava agarrada nesse espírito da desobediência, servindo as minhas paixões, as minhas concupiscências, servindo as minhas vontades. Mas a partir do momento que eu conheci Jesus Cristo, eu fui liberta disso. Saiu dos meus olhos as escamas que me impediam de enxergar. Eu falo que quando eu tive um encontro com Jesus, tá vendo aqui um palmo? Essa é a sensação que eu tive. Eu não enxergava um palmo diante do meu nariz. Eu era cega para as coisas espirituais. Eu era cega para as coisas concernentes à palavra do Senhor. Mas a partir do momento que eu abri o meu coração e eu deixei esse Espírito Consolador tomar conta do meu ser, tomar conta da minha vida, eu entendi que eu poderia viver de maneira extraordinária, que eu poderia viver de maneira digna. Sabe o que o Senhor trouxe para a minha vida? Ele trocou. Lá em Isaías 61 fala, olha o que Jesus fez comigo aqui em Isaías 61. E o que Ele pode fazer na sua vida também, se você estiver passando por essas mesmas situações. Ele pode, olha aqui, ó, no 3. Ele vem no 2, ó, apregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes. Ele deixou para nós o Espírito Consolador que nos consola no momento de tristeza. Se você hoje está triste porque você perdeu alguém que você amava, se você está triste hoje porque você perdeu o seu casamento, porque o seu relacionamento não dá certo, porque a sua família é uma família disfuncional, é uma família que tem alcoolismo, é uma família que tem alguém que é viciado em drogas, é uma família que está destruída por todas essas coisas. Olha o que o Senhor diz. Ele tem o Consolador para consolar os tristes. E Ele ordena acerca dos tristes de Sião, que se lhes dê uma bela coroa em vez de cinzas. O que é a cinza? Para mim, cinza tem um significado ruim. Para mim, a cinza, quando você acendia aquele fogão de lenha e você acendia, o fogo apagava, só ficava as cinzas, porque a lenha já tinha sido toda queimada. Uma casa, quando pega fogo, só fica cinzas. Ou seja, para mim, cinza, o significado dela é morte, é tristeza, é angústia. Então, se você está vivendo um tempo de cinza, o Senhor está dizendo para você que nessa tarde Ele tem uma coroa. Aleluia! A ordenar acerca dos tristes de Sião que lhes dê uma bela coroa ao invés de cinza. Que coroa é essa? A coroa da salvação, a coroa da libertação, a coroa do amor, porque a palavra de Jesus diz, a palavra do Senhor diz lá em João 3,16, que o Senhor amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O Senhor está te oferecendo hoje vida eterna. E para você ter vida eterna com o Senhor, você tem que perseverar até o fim. Então,
Talvez hoje você estivesse esperando uma palavra, que eu fosse aqui entrar no reteté, falar em língua, e eis que te digo, mas eis que eu te digo que existe um Deus, um Jesus que liberta, um Jesus que pode transformar a sua história. Se aproxime dele, abra o teu coração. Jesus é educado. Se você está dentro da igreja, como filho perdido na casa do Pai, abra o seu coração hoje e fala para o Senhor. Fala para o Senhor o que você tem vivido. Fala para o Senhor o que o inimigo tem feito na sua alma, a tristeza. Fala para o Senhor das angústias que você tem vivido, as tristezas que você tem enfrentado. Deixa o Senhor consolar o teu coração. Deixa o Senhor libertar a sua vida. Deixa o Senhor te trazer dignidade como Ele trouxe para mim. O Senhor me trouxe dignidade. O Senhor me fez andar de cabeça erguida. O Senhor me deu vontade de viver. Hoje eu tenho uma família, eu amo minha família. Hoje eu luto pela minha família. Hoje eu batalho por eles. Da mesma maneira, o Senhor tem para você essa força. Deixa o Senhor, escuta esse louvor, olha. Eu vou deixar você ouvir esse louvor e eu vou orar por você. Se você quiser, depois eu vou deixar esse vídeo lá no YouTube. Vou colocar o meu canal lá no Facebook, você pode entrar, ouvir de novo, deixar seus comentários, pedir oração. Eu congrego na igreja do pastor Sérgio Coleta. Quando essa pandemia passar, as portas se abrirem, vá lá fazer uma visita, você que é aqui de Dom Cavate e que está perdido. O pastor Sérgio Coleta é uma pessoa extraordinária, um homem de caráter, é o pastor da nossa igreja. Que você vá lá fazer uma visita. Não olhe para a esquerda nem para a direita. Não olhe para o que as pessoas vão falar, simplesmente foque no Senhor Jesus, porque o Senhor Jesus, Ele quer te ouvir. Essa casa que o louvor fala é o seu coração. Fala aí para você, dentro da sua casa. Deixa Jesus entrar na sua casa. Aleluia. Oh, Jesus, que cada ouvinte dessa live nesta tarde receba cura, receba alegria no Espírito, receba unção, que liberta, que transforma, receba autoridade da parte do Senhor. Aquele que estava pensando em morrer, desistido, por falta de emprego, por conta dessa pandemia, aquele que estava vivendo com síndrome do pânico, perdido, com medo de morrer, Deus, em nome de Jesus, repreenda esse espírito de morte, esse espírito de vício que está dentro dos lares, destruindo os lares, as drogas, a bebida, a prostituição, o marido que tem traído a esposa que tem traído o marido, atrai eles para o Senhor, Jesus. Essa família que está sendo disfuncional, essa família que está destruída, Senhor, por tantas questões, porque alguém morreu e desestruturou a casa. Eu declaro que essa família seja estruturada pelo poder do teu sangue. Eu declaro que essa família seja estruturada. Que o teu coração se abra nesta tarde para receber a presença do Espírito Santo, para receber a presença do Senhor. Aleluia, santo, santo é o teu nome, Jesus. Deus, em nome de Jesus Cristo, aquele que está perambulando pelas ruas, sem direção, sem norte. Eu sei que a olhos humanos é impossível, Senhor, haver uma libertação. Mas pela tua palavra eu declaro a libertação destes que andam pelas ruas com espírito de loucura, sem, Senhor, sem senso de realidade, que andam pelas ruas, a mente já está dominada pelo vício das drogas, a mente já está dominada pelo vício da bebida, e eles não têm aquela realidade, Senhor, que no momento de insanidade, que só venha com o teu Espírito e alcance essas vidas, Senhor, e libertas pelo poder do sangue do Cordeiro. Eu proclamo, Senhor, o dia aceitável do Senhor, o ano aceitável do Senhor, que você hoje receba o Espírito Santo de Deus, receba o favor de Deus, receba a cura, a libertação que você precisa hoje, que o Espírito Santo te alcance e que você possa ter um momento de alegria na presença do Senhor. Receba agora, em nome de Jesus, essa presença extraordinária do Espírito Santo, e seja liberta de você mesmo, que o Senhor
possa te ungir, te libertar e que você possa propagar o Evangelho do Senhor e viver de maneira sobrenatural em nome de Jesus. Em Jesus. Deixa o Espírito Santo te incendiar nessa tarde. Aleluia. Aleluia. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor te guarde. Que Ele faça resplandecer sobre você e sobre a sua casa o Espírito dEle. Oh, aleluia. Senhor, está me dizendo que tem alguém chorando nesse momento. Para você que está chorando, o Senhor tem consolo para sua alma. O Senhor tem alegria para você nesse momento. O Senhor tem transformação para sua vida. Não é o fim. Eu achava que para mim era o fim e eu tomei remédio para morrer. Mas o Senhor achou que não era o fim, porque o Senhor tinha um propósito na minha vida. O Senhor tinha um propósito na minha vida. O Senhor tem um propósito na sua vida. Você que está chorando aí. Porque você está triste, angustiado. Porque você perdeu alguém que você amava. Porque você está aí triste, amargurada. O Senhor pode te transformar. Não é a bebida que vai te tirar desse momento de tristeza. Não é o cigarro. Às vezes não é nem a presença da tua filha, da pessoa que está do teu lado, do teu amigo. Mesmo assim você ainda sente um vazio, uma tristeza dentro de você. Mas o Senhor está te chamando para um relacionamento com Ele. Que o Senhor te alcance, que o Senhor te sustente nesse momento e que Ele te liberte dessa prisão que você se colocou. Sai dessa prisão hoje em nome de Jesus. Eu declaro que os cadeados das prisões que você se colocou sejam quebradas a partir de agora em nome de Jesus. E que esse caminho que você está tomando do vício, da bebida, que você tem bebido para parar de sentir dor, você só fica alegre porque a bebida te move a ficar alegre. Eu declaro em nome de Jesus que você seja liberta nesse momento, para louvor da glória do nome do Senhor Jesus. Oh, aleluia. Você que sentiu a presença do Espírito Santo nesta tarde, não perca essa oportunidade. Você pode me chamar no Messenger, lá no Facebook, eu passo meu número de telefone. Se você quiser uma oração, quiser abrir o coração, me chama lá no Messenger. Dá seu número de telefone, eu passo meu número e eu posso ajudar você de alguma maneira. Em nome de Jesus, seja alcançado através dessa palavra, através do Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua tarde, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a tua família. Que o Espírito Santo te transforme, te liberte. Em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe. Que essa tarde tenha sido uma tarde de muita bênção para a sua vida. Para a minha vida foi. Porque hoje eu posso levar para você aquilo que um dia eu recebi do Senhor. Hoje eu posso transmitir para você que a libertação através do Espírito Santo do Senhor, porque a palavra do Senhor diz que é Ele quem convence o homem do juízo, do pecado e da justiça. Que esse Espírito te convença hoje do pecado, do juízo e da justiça, em nome de Jesus. Deus abençoe a sua tarde, a sua família, em nome de Jesus. Fique na paz.